Vamos lá, pessoal. O objetivo da aula de hoje é continuar essa nossa discussão sobre o Max Weber. Ok? Você se lembra disso? Então, nessa nossa disciplina de antropologia, estamos discutindo agora, nessa parte inicial, os três porquinhos da sociologia, né? Então, estamos introduzindo o pensamento sociológico para que a gente possa depois dar sequência numa discussão mais aprofundada nos temas da antropologia. Então, já discutimos o Émile Durkheim, começamos uma discussão sobre o Max Weber, falamos na aula passada sobre a ação social e como o tema da ação social, sim, tá gravando. Então, bem-vindos a mais essa aula. Hoje nós vamos discutir uma sequência da obra do Max Weber, no contexto que já falamos na aula passada sobre a ação social, que é fundamentalmente a espinha dorsal da obra do Max Weber, ou seja, como ele pensa os processos de interpretação da sociedade, o que significa para ele pensar uma sociedade funcionando e como ela vai estar organizada de forma que as pessoas interajam e essas interações precisam ter algum sentido, né? Um sentido de interação racional. Então a obra do Max Weber inteira está construída dentro dessa lógica interacional, baseada numa lógica intrinsecamente ligada com a questão da razão, ou seja, tudo aquilo que as pessoas fazem quando elas estão interagindo socialmente tem uma razão de ser, e quando essas interações elas têm um sentido, um objetivo, uma teleologia, ou seja, uma intenção que eu quero ver acontecer, que eu quero ver prevalecer na realidade, isso chama-se de ação social. A ação social são pessoas ou grupos de pessoas interagindo, construindo relações que possuam significado. Certo? Então, como ele pensa a definição daquilo que é uma ação social? Como ele compreende, fundamentalmente, o que seriam essas ações sociais? Baseado naquilo que ele chamaria de tipos ideais. Então, o que é um tipo ideal? Tipo ideal, segundo Max Weber, é um construto teórico, é uma ideia que ele lança, que tem um objetivo pedagógico, que nos levaria a tentar entender como funciona uma sociedade ou um conjunto de interações sociais. O tipo ideal ele não existe do ponto de vista prático, ele é uma invenção do pesquisador, ele é uma invenção do autor, mas ele faz sentido, ele tem uma certa lógica, porque é possível, a partir daquilo que é a premissa do autor, é possível ao leitor, ou seja, aquela pessoa que está recebendo, aquela pessoa que está rediscutindo, ressignificando a proposta do autor, é possível que aquela pessoa compreenda onde eu quero chegar. O que seria isso? Para o Max Weber, nós já discutimos na aula passada que tudo é uma questão de ponto de vista. Né? Então, as interações sociais, elas se colocam de tal forma que, dependendo do ponto de onde você está, dependendo do tipo de condição, dependendo do seu ponto de observação em relação aos fatos, em relação às ações sociais, você pode ter interpretações diferentes. Essas interpretações elas não são infinitas, elas não podem jamais estar desconectadas dos fatos, mas essas ações sociais elas possuem um tipo de significado, né, que depende também de uma interação com o observador. Então, aquilo que você vê não é, ou aquilo que você descreve, aquilo que você efetivamente discute ao fazer uma obra de pensamento sociológico, mas também ao contar alguma coisa que você viu, né? Essa descrição não é uma descrição da realidade absoluta, não é uma descrição da realidade efetiva. Então lembre-se que o Max Weber recusa essa categoria da totalidade. Então o que você vê é uma parte do todo, o que você vê é uma interpretação em relação a esse todo. Então toda vez que alguém vai fazer uma pesquisa sociológica dentro da perspectiva do Max Weber, a primeira coisa que ele tem que fazer é determinar quais são os parâmetros da observação, o que eu quero discutir e a partir de quais premissas, quais são os dados que eu vou estudar, qual é a minha perspectiva em relação a essa realidade, de onde eu estou olhando. Então é preciso primeiro fazer uma exposição metodológica, qual é o método que eu vou utilizar e como eu vou fazer para discutir, para analisar um determinado objeto. A ferramenta do analista, a ferramenta do pesquisador, do sociólogo, segundo Max Weber, são esses tipos ideais. O tipo ideal é um construto teórico, é algo que não necessariamente existe na realidade, mas são os parâmetros definidos pelo pesquisador
para que a obra possa ser compreendida, para que aquela ação social possa ser compreendida. Então, o que seria um tipo ideal do ponto de vista prático? É uma ideia que eu defino e que me ajuda a compreender a realidade. Ela tem uma finalidade metodológica e ela se aplica aos casos em que eu determinar. Exemplo, né? Vamos pensar no exemplo prático daquilo que seria um tipo ideal. Vocês já se encontraram numa situação em que precisam encontrar uma pessoa, mas vocês têm que perguntar para alguém se vocês precisam perguntar para uma terceira pessoa, né? Vocês estão, por exemplo, no corredor. Vocês encontram alguém e estão procurando uma menina, né? Conhecida de vocês chegaram no lugar e estão procurando essa menina. Então você encontraram só uma pessoa no corredor e essa pessoa não conhece a menina que vocês estão procurando. Como é que você faz para perguntar se essa pessoa viu a menina? Exato. Só que essas características físicas definem efetivamente quem é a pessoa? Exemplo, digamos que eu pergunte: você viu aqui uma menina que é baixinha, tem o cabelo ruivo e usa óculos. São características que eu posso usar para interagir com aquela pessoa que eu encontrei no corredor. E baseado nessa descrição, será que a pessoa pode saber, será que ela pode me ajudar a dizer se essa menina que eu estou procurando efetivamente passou por ali há pouco tempo ou não? Sim, né? Essa descrição pode perfeitamente me ajudar. Se passou alguém com essas características, uma menina baixinha, né, cabelo ruivo e óculos, isso não são características extremamente comuns, né? São características relativamente raras, então você já consegue, né, aqui afunilar bastante essa busca. Se alguém que estava por ali viu uma pessoa mais ou menos com essas características, vai saber se ela passou por ali ou não. Vocês concordam com isso? Provavelmente sim. Então, só que essa descrição que eu dei é um tipo ideal. Por que é um tipo ideal? É só um construto teórico que exagera certas características do objeto ou da pessoa que eu estou estudando, da ação social que eu estou estudando. E a função desse tipo ideal é simplesmente me fazer entender, é simplesmente permitir que as pessoas entendam quais são os parâmetros que eu defini e pronto. Ficou claro? Então, por exemplo, quando eu fiz essa descrição baseada num tipo ideal, né? Ou seja, num tipo, a menina é baixinha, ruiva e usa óculos. Isso define quem ela é? Se ela é uma pessoa triste, se ela é feliz, se ela é rica, se ela é pobre, né? Por exemplo, se ela é bonita, se ela não é, se ela sonha, se ela, né, tem pretensões na vida, se ela estuda, se ela não estuda. Então, essa descrição que eu dei serviu para alguma coisa para definir tudo isso? Não, absolutamente não. Eu dei uma descrição completamente básica, completamente limitada, que serve única e exclusivamente a um objetivo que eu defini, a um parâmetro que eu defini. Eu não quero explicar aqui a vida inteira da pessoa, né? Eu só quero saber se ela passou no corredor. Então eu não preciso dizer, não, ela acabou de terminar com o namorado. Você viu uma menina que acabou de terminar com o namorado dela? Não faz sentido. A única coisa que as pessoas precisam saber são os tipos, as características básicas e fundamentais que mais ou menos a definem, e aí com isso eu consigo saber se a menina passou por ali ou não. Se alguém viu alguém com aquelas características que eu defini, essa pessoa pode me ajudar e indicar, ela passou ou não por ali. Então, quando eu fiz essa descrição tópica, eu defini um tipo ideal, baseado naquilo que eu pretendia, que era única e exclusivamente saber se ela passou por ali ou não. Agora, e se eu quisesse saber mais, né? E se eu quisesse fazer um outro tipo de abordagem? E se eu quisesse, no final das contas aqui, fazer um estudo aprofundado sobre um determinado tema social, sobre um determinado tipo de ação social? Aí provavelmente precisaria definir um tipo ideal bem mais específico, certo? Baseado nas características que eu estou tentando encontrar ou mostrar para as pessoas que eu estou vendo dentro de uma sociedade. Exemplos do que seria isso. Né? Para pensar aqui numa ligação com o direito, né? Direito, poder, organização social, Max Weber fala, por exemplo, em 3 fundamentos de legitimidade.
né? É interessante entender os fundamentos da legitimidade do poder para entender como ele usa o tipo ideal. Então, o que são os fundamentos da legitimidade? Segundo Max Weber, todos os tipos de organização social, elas têm essa organização institucionalizada ou não, com base em certas premissas, em certos parâmetros, e eles são verificáveis em praticamente todo lugar. Essas características básicas e fundamentais que ele encontra em todo canto, ele define como parâmetro, conta para nós, né, os leitores, e se nós concordamos com essa descrição, com essas características, nós vamos entender onde ele quer chegar. Exemplo. Então ele fala aqui em dominação carismática tradicional e burocrático legal. Então, segundo Max Weber, todas as sociedades elas se organizam enquanto focos, enquanto centros de poder, ou o poder vai estar organizado dentro dessas sociedades, sempre mais ou menos dentro dessas mesmas lógicas. Então, ela não define essas lógicas ou esses tipos ideais, o tipo ideal de dominação carismática, o tipo ideal de dominação tradicional e o tipo ideal de dominação burocrático-legal, eles não são perfeitos, eles não definem completamente nenhuma sociedade. No fundo, se você analisar de uma maneira muito detida, você vai ver que quase que todas as sociedades se encontram mais ou menos fora disso. Mas eles definem características gerais que você consegue verificar ou visualizar em praticamente todas as sociedades. Então, se você compreende o tipo ideal que ele define aqui, você pode olhar para qualquer sociedade e dizer, é verdade, isso faz sentido. Você consegue categorizar qualquer sociedade mais ou menos dentro dessas três linhas gerais principais. Então, o que seria um modelo de dominação carismático? Ou um tipo de sociedade onde a legitimidade do poder se organiza dentro de uma lógica carismática. Então, veja, como é que isso pode ser considerado, por exemplo, uma ação social? Perceba, é uma sociedade organizada de tal forma que as pessoas interagem assim. Então, por isso é uma ação social. A forma como o poder está organizado dentro dessa sociedade, a razão pelas quais as pessoas obedecem, ela segue um tipo, uma dinâmica de interação social. A sociedade interage dessa forma. Portanto, a organização de poder é uma ação social. Então, o que é um tipo carismático? Um tipo de dominação carismática? Essencialmente, é aquilo que a gente poderia definir como populismo, né, ou demagogia. É claro que isso inclui, né, esses dois termos, inclui juízo de valor. Você falar em dominação carismática ou líderes carismáticos, né, necessariamente vinculando esses líderes carismáticos ao populismo ou à demagogia, né, isso é um juízo de valor, então é uma definição bastante problemática. Mas, em geral, isso vai estar se organizado dessa forma. Então, como nas sociedades onde a forma de legitimidade ou de dominação é baseada na ideia da liderança carismática, como ela está organizada? Ela está se organizada de tal forma que o líder conquista e mantém o poder ali com base no carisma. Ou seja, como o líder chega a uma posição de poder e continua exercendo poder a partir do momento que ele chega lá, a partir de uma lógica carismática, ou seja, com base nas suas características pessoais e particulares. As pessoas, num caso como esse, elas elegem, né, seja pelo voto popular, ou seja por aclamação, seja por permitir que esse líder exerça o governo, né, elas elegem, pelas mais variadas vias, um líder com base nas suas características pessoais e particulares, com base no seu carisma, e não com base em valores, não com base em ideias, em princípios, projetos de governo. Certo? Então, sociedades desse tipo, baseadas na legitimidade carismática, elas irão eleger líderes que são líderes carismáticos. A liderança, os modelos de organização de poder nesse tipo de sociedade, eles serão todos personalistas. E vamos pensar que se o direito ele é uma expressão da organização de poder, se o modelo de direito de uma sociedade é sempre uma expressão das relações de poder nessa sociedade, da forma como o poder está organizado, então como seria um modelo de direito numa sociedade baseada na ideia de liderança carismática? Né? Também completamente personalizado. Vamos pensar um líder, um exemplo de líder carismático, no caso do Brasil, Getúlio Vargas.
né? Durante o período Vargas, nós tivemos aqui um golpe em que o Getúlio Vargas chega ao poder, mas com base na ideia de aclamação popular, né? Foi um golpe extremamente popular, ou com uma quantidade grande de apoio popular, em que ele se colocava como o pai do povo, né? O pai dos pobres, como aquela pessoa que falaria em nome da nação. Ele tinha amplo apoio popular, embora não tenha sido necessariamente eleito para isso. Então vejam que ele exercia poder com base no seu carisma pessoal, e a forma como ele exercia esse poder estava fora das instituições, ela não estava circunscrita dentro das instituições. Então a lei para ele, né, era uma coisa que ele podia usar do jeito que quisesse. Por isso que uma frase importante atribuída a ele era: aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Então, o que ele fazia? Governava do jeito que ele queria, com base no amplo apoio popular que ele tinha. Quando ele queria suprimir os inimigos, fazia com que a lei fosse aplicada. E quando ele queria beneficiar amigos, ele poderia fazer qualquer coisa que ele quisesse. Afinal de contas, a lei não valia para ele. Ele era um ditador, mas um ditador que governava de forma não tirânica, ou seja, não opressiva e não abusiva em relação à grande maioria das pessoas. A maior parte da população brasileira se sentia incluída no discurso que ele utilizava, e por isso eles o apoiavam. Então, o carisma justificava o domínio, justificava o exercício do poder, e a lei era exercida exatamente dessa forma, a lei era aplicada dessa forma. O líder carismático é quem define a lei, porque ele age fora da lei, ele age para além das instituições, o que não significa necessariamente que as instituições deixem de existir. Elas continuam existindo, mas o líder é maior do que as instituições. O líder não pensa nas instituições como algo importante, como algo que deva ser observado. E, portanto, o líder não pensa nas leis como algo importante e que deva ser observado. Ok? Então ficou claro para vocês aqui o que é o modelo de legitimidade e de liderança com base na ideia do carisma. Então, uma liderança carismática é aquela que chega ao poder com base nas suas características pessoais, ela governa com amplo apoio popular, porque as pessoas o apoiam pessoalmente e não ideias, e não valores e princípios, muito menos isso segue uma lógica institucional ou com base em planos, projetos de governo. As pessoas querem o líder porque elas, né, o amam ou idolatram. Uma sociedade que se organiza dessa forma, ela tende a ter uma estrutura institucional bastante frágil e ela tende a ser bastante instável, porque ela vai pular de lideranças em lideranças que têm a capacidade de se organizar para disputar o poder, mas esse poder vai ter muito pouco controle, porque as instituições não serão democráticas, já que elas não têm capacidade de exercer controle. O segundo modelo de dominação seria o tradicional. Isso implica não na figura de um líder carismático, mas a liderança aqui ela vai ser exercida com base na ideia de um passado tradicional em que o líder é menos importante do que o senso de coesão social. Então o que seria isso? Vamos pensar, por exemplo, nas monarquias parlamentaristas que existem hoje. Inglaterra, Bélgica, Suécia, né? Esses países, mas mesmo as repúblicas democráticas bem consolidadas possuem, né, também essas características hoje já. Esses países possuem instituições que são mais importantes do que os seus líderes, mas elas são importantes porque elas representam uma trajetória comum, um passado comum, uma tradição. E é por isso que a gente fala aqui em liderança tradicional ou legitimidade tradicional. Essa tradição é a ideia de um passado comum, essa ideia de identidade, né, de valores típicos dessa sociedade. Então, numa situação como essa, vamos pensar na Inglaterra de hoje. Por que as pessoas pagam as contas da rainha? Por que o britânico paga impostos, né, para que a rainha possa viver uma vida faustosa, uma vida de luxo, sendo que ela nem exerce mais o governo? Qual que seria o sentido disso do ponto de vista racional? Ela tem uma função que é meramente simbólica. A família dela, a família real britânica, custa uma fortuna aos cofres públicos e as pessoas aceitam racionalmente pagar isso. E por que isso?
Vejam, então ela é um símbolo das tradições, ela é um símbolo da continuidade institucional, ela é um símbolo dos valores nacionais, ela é um símbolo daquilo que significa ser britânico. Assim como na Suécia, isso funciona da mesma forma, na Bélgica, na Dinamarca, enfim. Então, em todos esses lugares, os líderes, eles representam um passado, uma trajetória comum, os valores importantes, tradicionais da nação, né, do país. Eles fazem com que as pessoas possam olhar para os seus pares em volta, né? As pessoas olham para os seus concidadãos e entendem que fazem parte de uma mesma comunidade. O líder não vai ter um poder exacerbado, na verdade ele é apenas um símbolo daquilo que essa comunidade representa. Quando nós pensamos hoje em repúblicas já muito bem consolidadas, em geral nós veríamos uma situação parecida com essa. Quando você vota em pessoas baseadas em certos valores comuns, baseados na continuidade ou não de certas políticas públicas, em certas ideias e valores que você quer ver prevalecer na política, as instituições serão fortes, elas serão tradicionalmente bem organizadas. Então, os valores dessas sociedades, né, em geral sociedades democráticas, eles deveriam ser respeitados, né, mantidos, perpetuados ao longo do tempo. E com isso, o modelo de república democrática tornar-se-ia, né, ele iria se tornar aqui um modelo também tradicional. Então, partidos antigos, velhos, bem estruturados, muito bem consolidados, valores comuns, né, em relação aos quais a população se divide quando pensa nesses partidos. Então, uma grande quantidade de pessoas apoiam um determinado partido, uma determinada ideia, uma determinada visão de mundo. Outra parcela importante da população apoia outros tipos de valores, outros conjuntos de ideias, que em geral vão estar representados aqui não pelas pessoas que fazem parte desses partidos, mas pelas próprias estruturas, pelos próprios valores que eles representam. Então, a gente vai estar falando aqui em partidos tradicionais, valores tradicionais, instituições tradicionalmente estabelecidas com antiguidade, e as pessoas se veem representadas por esses valores, por essas tradições, por essas ideias e por esses partidos. Então, numa sociedade moderna e democrática, ela poderia ser considerada um modelo de dominação tradicional num contexto em que esses estados tornaram-se estados tradicionais e esses valores democráticos tornaram-se valores tradicionais. Ficou claro para vocês aqui a diferença entre uma coisa e outra? No primeiro caso, nós estamos falando de um modelo de legitimidade de dominação política baseado numa lógica completamente pessoal em que as instituições são fracas. Nesse segundo caso, no modelo de dominação tradicional, as instituições elas já são bastante importantes, mas elas não são determinantes, não são elas que dominam a vida. O que domina o processo de construção de legitimidade é a ideia da tradição, a ideia de que a estrutura política representa valores tradicionais com os quais aquela população se identifica. Então, numa sociedade democrática antiga, os valores tradicionais democráticos fazem com que as instituições, os partidos, as ideias políticas, elas se perpetuem ao longo do tempo, elas continuem se reproduzindo na comunidade política. Isso é muito mais claro nas monarquias antigas, em que as sociedades são tradicionais, e a ideia de tradição é o fundamento absoluto dessas monarquias, desse tipo de estrutura de organização social e política. Fica mais claro, para você comparar racionalmente como uma coisa e outra funciona, porque numa república democrática faz muito mais sentido você entender por que as pessoas pagam o preço das instituições, por que as pessoas pagam impostos para que isso depois vá pagar os salários dos seus políticos, né? Por que elas pagam a organização institucional desse Estado, porque elas veem muito claramente aqui uma relação entre causa e efeito, né? Sustentam as instituições porque elas trarão benefícios ao manter a estabilidade democrática. No caso das monarquias, faz menos sentido entender isso como uma relação de causa e efeito lógica, porque ao pagar as contas da rainha da Inglaterra, não traz nenhum benefício prático imediato. O benefício aqui é estruturalmente o benefício psicológico, é um benefício bastante subjetivo.
as pessoas pagam aqui claramente e de forma determinante pela continuidade da tradição, certo? O terceiro modelo de dominação é aquilo que nós chamamos de burocrático legal. Esse modelo de dominação é baseado na crença da competência e, essencialmente, ele se refere a uma sociedade que ela é dominada ou ela possui um processo de legitimidade política, de construção de legitimidade política, baseado numa lógica completamente institucional. O que seria um exemplo de uma sociedade baseada na lógica de dominação burocrática? União Soviética, né? A China imperial, a China de hoje, todos esses são casos de sociedades onde as instituições burocráticas, ou seja, os departamentos, os meandros da política, os meandros, né, as pequenas parcelas institucionais que controlam esse Estado, elas são efetivamente o poder. As pessoas têm pouco acesso à transparência num tipo de sociedade como essa, porque elas não conseguem vencer a barreira da burocracia. Certo? Então, talvez fique mais claro para a gente pensar isso da seguinte forma. Então, imaginem se nós vivêssemos aqui numa sociedade completamente dominada pela lógica da dominação burocrática. Existe um problema na sua rua, existe algo que você precise resolver e para isso é preciso acessar a política, é preciso recorrer ao poder público. Como você vai fazer? Você vai buscar, né, a sede de poder mais próximo, o centro de poder mais próximo. Quando você chegar lá, você não vai ver um líder carismático que responda aos seus anseios e você não vai ver uma tradição sendo respeitada ao longo do tempo. Não existe uma forma tradicional de resolver esse problema. Então, como é que você resolve esse problema? Recorrendo à burocracia. Mas qual que é a diferença aqui entre a lógica da dominação tradicional e a lógica da dominação burocrática? Na dominação tradicional também haverá instituições, né? Também há alguma forma de organização burocrática. A diferença é que numa sociedade onde a dominação se dá pela legitimidade burocrática, a burocracia não tem face, a burocracia não tem cara. Quando você chega para entregar o seu requerimento, quem recebe, né, é um aspone, né? O assessor de porcaria nenhuma, né, para não dizer outra coisa. E esse aspone, ele não tem, né, uma legitimidade democrática. Ele está lá, ele representa não uma tradição, ele representa não uma pessoa que o colocou lá, né, então ele não é pura e simplesmente um indicado do líder carismático que está lá para resolver os problemas das pessoas. Ele não representa uma tradição popular, uma tradição nacional, né, estando ali para fazer prevalecer os valores nacionais. Então, o que ele representa? A própria burocracia. Ele representa a si mesmo e a burocracia. Então, qualquer um que tenha lidado com burocracia estatal no Brasil vai saber muito bem do que eu estou falando. Não, você chega lá e apresenta um requerimento. O sujeito olha para o papel e fala, não, isso está errado, era outro formulário que você devia ter preenchido, mas ele não fala qual que é o formulário, nem onde está, nem qual é o erro que você cometeu, nem o que você poderia fazer para resolver o seu problema. Porque ele está lá não para resolver os problemas das pessoas, ele está lá só para receber o salário dele e, né, fazer a lógica da burocracia continuar rodando. Essas burocracias, elas são burocracias que elas, em si mesmas, dominam a vida das pessoas. Você não sabe quem efetivamente manda. Todo mundo manda e ninguém manda. A burocracia domina a vida porque ela não respeita nenhum tipo de lógica tradicional. Ela não é a expressão dos valores das pessoas. Ela não está ali, inclusive, para ajudar as pessoas. Ela está ali para sustentar o seu próprio jeito de ser, o seu próprio modo de vida. Então pensem que quando nós pensamos na burocracia do Estado brasileiro, nós estamos fundamentalmente nos referindo exatamente a esse tipo de situação.
Para que serve a burocracia? Não para resolver problema, mas simplesmente para se manter lá fazendo ou não fazendo aquilo que eles não fazem. Ficou claro o que seria isso? Numa sociedade como essa, ela tem não um líder carismático, não instituições tradicionais que representam os valores tradicionais, mas ela tem uma burocracia que dominou o poder e domina completamente a vida das pessoas. Não há líderes fortes e carismáticos, nem líderes tradicionais que expressam uma relação de proximidade com as pessoas. Então, quem são os líderes do país que funciona num modelo de fundamento de legitimação burocrático legal? Os líderes não importam, os líderes eles são eles mesmos burocratas. A burocracia é que domina a vida. E num contexto como esse, vejam, então como é que vai ser o direito? Né? Baseado na mesma lógica burocrática. O direito é uma série de regras que servem para simplesmente continuar existindo do jeito que ele sempre foi e pronto, e acabou. O direito serve para resolver os problemas das pessoas? O direito serve para proteger as pessoas? Não. É um conjunto de regras que servem para manter os interesses de funcionamento da burocracia. A burocracia governa para si mesma. A burocracia não expressa as tradições do povo nem os interesses do povo. A burocracia governa em função dos seus próprios interesses. Nesse tipo de sociedade, você vê que todos os benefícios sociais são entregues à burocracia, para mais ninguém. Se você não tiver acesso ao poder, você não consegue fazer absolutamente nada. Digamos, num tipo de sociedade como essa, você vai precisar, por exemplo, abrir um negócio de uma infinidade de licenças, né? Licenças de funcionamento local, licenças ambientais, licenças técnicas específicas, dependendo do tipo de negócio que você vai abrir. E a razão pela qual essas licenças são concedidas ou não, ela não segue a competência efetiva de quem está pedindo essa licença, nem a capacidade de observar as regras, mas sim ao interesse da burocracia. Como é que você consegue uma licença como essa? Vencendo a burocracia e não sendo efetivamente competente. Portanto, o tipo de sociedade baseada na lógica da dominação burocrático-legal tende a ser uma sociedade profundamente corrupta, em que essa burocracia vai cobrar propina o tempo todo. Essa burocracia funciona ao funcionar para satisfazer quase que única e exclusivamente seus próprios interesses, né? Ela tenderá a respeitar muito menos as características técnicas do pedido desse tipo de licença do que aquele que é o seu próprio interesse. Então, numa sociedade como essa, viver significa navegar nos processos burocráticos. Então, as lideranças serão lideranças burocráticas, o poder é o poder da burocracia, é um poder que não é necessariamente centralizado, mas é um poder espalhado, e espalhado pelas instituições burocráticas que dominam a vida das pessoas. Veja que coisa interessante, numa sociedade como essa, a lógica ditatorial da vida, ela é determinada não por um poder central, não por um líder ditatorial, mas ela é definida por uma ditadura dos poderes locais. Vocês entenderam o que significa isso? Você chega numa repartição pública, precisa, né, recorrer a um serviço público, né, que é seu de direito, você pagou impostos e vai lá requisitar o serviço. O burocrata local diz não. A quem você vai correr? A quem você vai recorrer se os líderes, se a forma de organização de governo não é carismática, ou seja, você não pode recorrer a um líder máximo, ou um líder carismático, né, nacional, ou a líderes carismáticos locais, e também as organizações não são tradicionais, elas não representam valores comuns, então o Estado, a burocracia não está lá para servir os seus interesses aos interesses do país. A burocracia existe de direito próprio, ela não representa a tradição do país, nem os interesses do país, os interesses do povo. Portanto, os líderes não serão líderes que estão lá para agir em seu nome. Os líderes são líderes que também são burocratas. Num contexto como esse, a quem você vai reclamar, a quem você vai recorrer,
se o burocrata local não te atendeu? Né? A ninguém. Não há quem recorrer. Você pode preencher mais um formulário, entregar para aquele mesmo cara ou entregar para um outro burocrata, que muito provavelmente vai sentar em cima do formulário e nada vai ser feito. Então pense como isso é ditatorial, pense como é antidemocrático viver numa sociedade organizada dessa forma. Então, a característica fundamental de sociedades, como eu já falei, o Império Chinês, né, o Império dos Mandarins, mesmo a China de hoje, a União Soviética, o governo brasileiro, até na época da ditadura, né, que funcionava muito dentro dessa lógica, a ideia de uma ditadura, ela se devia muito mais, ou ela era sentida muito mais, com base nessa lógica da dificuldade de acesso ao poder público, do controle absoluto, né, dos tiranetes ou burocratas legais. Então, a lógica autoritária devia-se muito mais a isso do que a um poder centralizado autoritário efetivamente. Né? Os líderes eram menos importantes do que a própria burocracia. A burocracia estabelecia uma relação ditatorial. Certo? Então, esses eram os 3 modelos de dominação. Vejam, eles são tipos ideais. Eles são características gerais que você pode mais ou menos enxergar comparando sociedades que existem aí mundo afora, que existem hoje, que existiram no passado. Né? Eles ajudam a entender mais ou menos como as sociedades estão organizadas, mas se você olhar bem de pertinho, se você pegar uma lupa e olhar bem de perto qual é a sociedade, nenhuma delas é exatamente assim. Mesmo esses exemplos que eu acabei de mencionar, eles têm essas características fundamentais, mas também há problemas aqui. Se você olhar muito de perto, né, você poderia chegar a conclusões diferentes. Então, esse tipo ideal que o Max Weber mostrou para a gente, esses 3 tipos, ajudam completamente a entender, ou ajudam muito claramente a entender como se organiza o poder nas sociedades humanas, mas eles não explicam tudo. Certo? Então vamos pensar, por exemplo, aqui no caso brasileiro. Vamos pensar no caso brasileiro. O Brasil de hoje, ou o Brasil, é porque pensar em cada país é preciso, para pensar em cada país é preciso entender os momentos históricos que a gente está vivendo. O Brasil é um país muito diferente dependendo do momento histórico que a gente pensar. Então vamos olhar para o Brasil de hoje especificamente, né? A República Federativa do Brasil, no começo aqui do século XXI. Nós somos um Estado baseado na lógica de dominação carismática, na lógica de dominação tradicional ou na lógica de dominação burocrático-legal. O que vocês acham? Então, vejam como é difícil, né, chegar a uma decisão aqui. Porque o Brasil é uma mescla, meio que disso aí tudo. Obviamente vai ter um traço que ressalta mais aqui. Mas vejam, será que o Brasil, agora desse século XXI, é um país baseado na lógica de dominação carismática, em que as pessoas votam em líderes, em pessoas e não em projetos, em partidos? Os partidos são fracos, as instituições são fracas e as leis muitas vezes dobram-se em função dos interesses dessas personalidades? Né? Completamente. Né? O Brasil, tanto a direita quanto a esquerda, tem muitas dessas características. As pessoas que votaram no Lula, por exemplo, votaram no Lula, não no PT, não numa ideia de esquerda, não em valores, né, efetivos que elas queriam ver sendo efetivamente implementados. Claro que isso existe também, então veja como é complicado. Mas ele, como uma figura personalista, carismática, né, foi ele que capitalizou esses votos. E quando você pensa na direita, ou extrema-direita, acontece a mesma coisa. Quem votou em Bolsonaro, por exemplo, votou em quê? Num projeto de país? Votou num partido? Não, absolutamente não. Você votou-se numa pessoa, né? Numa figura política, pura e simplesmente. No caso, nós estamos falando aqui em 2 líderes populistas de esquerda e de direita que têm basicamente as mesmas características. Né? Eu faço, eu sou, eu aconteço. São líderes que se imaginam para cima
e para fora, para além, tanto das instituições estatais, quanto das suas próprias instituições partidárias. Tanto Lula quanto Bolsonaro são líderes políticos carismáticos, né? Mas também populistas e demagogos, que se consideraram sempre muito superiores, muito maiores do que os seus partidos. Né? Então, o que a gente vê hoje, por exemplo, sei lá, Bolsonaro fora do seu partido, né? Temos um presidente que não está afiliado a nenhum partido porque ele não acredita em partidos. Mas no caso do Lula, que é uma figura muito identificada ao PT, ele também sempre se imaginou muito maior do que o PT. O PT para ele sempre foi uma plataforma de poder, muito mais do que qualquer outra coisa. Certo? Então, nós estamos pensando aqui muito claramente em dois líderes que não se veem dentro da estrutura partidária. Né? Se veem acima das instituições. E acima também das instituições de Estado, de alguma forma, né? A maneira como agem, a maneira como falam, né? De um modo geral, tem essa lógica populista, demagógica, em que as instituições são vistas como menos importantes do que a vontade pessoal, do que aquilo que o carisma do líder determina. Mas vejam, eles representam essas características? Sim, né? E muito. Não só eles, como também líderes políticos locais. O tempo todo as pessoas votam nas eleições municipais, para vereador, para prefeito, nas eleições estaduais, elas votam nas pessoas e não nos partidos, não em ideias, não em princípios, não em valores e nem em políticas públicas. Né? Voto no fulano porque eu gosto dele, me identifico com ele. Não voto em fulano porque eu não vou com a cara dele. Ponto. É assim que a grande maioria das pessoas no Brasil determina o voto. Porém, será que o Brasil é exclusivamente um país baseado na lógica de dominação carismática? Então as nossas instituições não são fortes? Né? Então vejam, elas são. Nós vimos aí toda uma série de problemas no período final do governo do PT, em que as instituições agiram com força para evitar que esses problemas chegassem a um nível ainda maior. Por exemplo, houve efetivamente o combate à corrupção, Polícia Federal, Ministério Público, processaram, né, investigaram, processaram o presidente da República, esse presidente, um monte de políticos, colocaram esse pessoal na cadeia, né, acabaram forçando uma série de renúncias, né, tivemos aí um processo de impeachment. Aqui, por exemplo, no âmbito local, nós tivemos prefeito, tivemos uma Câmara de Vereadores inteira praticamente que foi presa, né, em que a Polícia Federal agiu aqui, investigou o processo de corrupção, prendeu todo mundo e esses líderes carismáticos se dobraram, se submeteram às instituições. Vejam, as pessoas votam com base numa lógica que é carismática, mas as instituições, elas são instituições tradicionais e instituições fortes. Agora mesmo, Bolsonaro, por exemplo, falando em golpe militar, meu exército, querendo botar exército para a rua, querendo comemorar golpe militar, né? Nós temos um Supremo que disse não, mas mais importante ainda do que isso, embora seja uma decisão muito importante, vejo que os próprios líderes militares se recusaram a ir para a rua comemorar golpe ou apoiar um golpe do presidente, porque para eles a lógica institucional da democracia brasileira é mais importante do que tudo, e é mais importante do que a vontade do presidente. Os três líderes militares, né, comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, todos eles entregaram os cargos ao se recusar a violar as normas da regra democrática. Eles se recusaram a apoiar um golpe do presidente, se recusaram a apoiar inclusive movimentos antidemocráticos do presidente e disseram, não, nós representamos não a você, não ao senhor, não a você, presidente, não a pessoa do presidente, mas nós representamos as instituições democráticas. O Exército, a Marinha e a Aeronáutica representam o Brasil, a República Brasileira e as leis brasileiras. Quando esses três comandantes militares fincaram o pé no chão e disseram não, e disseram nós representamos as instituições tradicionais democráticas, vejam que eles agiram dentro de uma lógica de fundamento de legitimidade tradicional. Eles fizeram prevalecer as tradições democráticas, as instituições e as tradições democráticas brasileiras. Eles agiram não como burocratas, eles agiram não como líderes carismáticos, não como generais golpistas,
Eles agiram como pessoas que respeitam as tradições e as leis democráticas. Você vê, a gente vota de um jeito completamente baseado numa lógica de dominação carismática, mas também nós temos instituições que são instituições tradicionais, que representam valores tradicionais e que as pessoas que estão dentro dessas instituições fazem questão de fazer com que esses valores sejam observados. Mas e a terceira lógica de dominação? O Brasil também não tem uma trajetória toda, até histórica, de dominação burocrático-legal? Essas mesmas instituições que nós vimos aqui, né, o Supremo, todo o comando militar brasileiro, mas para além deles, os poderes locais, né, as instituições de poder local, todas essas burocracias locais, as repartições estatais, né, toda a lógica de funcionalismo público brasileiro, ela não é essencialmente ela não funciona essencialmente baseado na lógica de dominação burocrática legal. Então veja, nós temos uma burocracia que não responde a ninguém praticamente. Você vê um funcionário público se comportar feito um bandido, o cara não vai trabalhar, não bate ponto, ele não presta um serviço de qualidade, ele passa no concurso público, o sujeito estuda para passar no concurso público para não trabalhar, para não prestar serviço público, ele passa no concurso para colocar o paletó na cadeira, né, e se aposentar assim que ele passou no concurso público. Você não tem praticamente mecanismo nenhum que funcione do ponto de vista prático, embora existam, né, esses mecanismos existam como possibilidade, mas do ponto de vista prático eles nunca, ou muito raramente, muito eventualmente são utilizados. Então essa burocracia faz o que quer. Ela representa os seus próprios interesses e não os interesses do país. Exemplos. Nós temos no próprio Exército Brasileiro uma infinidade de privilégios. Vocês viram aí na imprensa, né, no noticiário nacional, uma série de reportagens falando sobre compra de picanha, compra de um monte de produtos, né, que tem pouco a ver com a ideia de atividades operacionais do Exército, mas esse dinheiro foi gasto, dinheiro público foi gasto com coisas que não fazem muito sentido. Esses gastos aí multimilionários com a compra de leite condensado, né, que foram identificados como gastos do governo federal. Porque cargas d'água, o governo federal deveria gastar tanto dinheiro com uma coisa como essa, com leite condensado, né? Não faz sentido, é um gasto obviamente orientado para a burocracia, orientado à manutenção de privilégios de grupos que têm acesso ao poder. E assim como os auxílios, os dissídios, as bolsa isso e bolsa aquilo para parlamentares, os auxílios paletó, moradia, um monte de coisa, todos esses penduricalhos que vocês veem que são atribuídos aí aos gabinetes de parlamentares, ao poder judiciário, a todos os poderes, a todas as organizações burocráticas, todos esses privilégios são concedidos porque eles podem. Isso é concedido não com base no interesse do povo, não com base numa lógica carismática, não com base numa lógica tradicional, mas com base numa lógica de dominação completamente burocrática, em que a burocracia faz o que quer porque ela não tem controle. Nós não temos uma tradição de controle democrático do funcionamento das nossas instituições. E é por isso que a gente vê todo esse absurdo sendo feito com o nosso dinheiro. Eles não precisam nem roubar, basta criar leis criando uma nova forma de gasto público para beneficiar a burocracia em detrimento do resto da população. Ponto. Né? Isso é o roubo legalizado. Por que isso acontece? Porque a burocracia não tem controle. Isso acontece tipicamente no modelo de dominação burocrático legal. Então veja que coisa curiosa. O Brasil tem todas essas lógicas dentro de si mesmo. Podemos dizer que talvez alguns desses modelos, né, tenham prevalecido mais ou menos ao longo da história. Então, claramente, ao longo de todo o período do regime militar, o que nós tivemos aqui foi um período de dominação burocrático legal. Antes, nós tínhamos muito claramente um modelo de dominação carismático, em que os nossos presidentes eles eram, né, líderes que governavam para além, para fora das instituições. Nós temos uma tradição de líderes populistas, de presidentes populistas, né? Juscelino Kubitschek,
Getúlio Vargas e os presidentes de períodos anteriores, né? Então, eles eram líderes populistas. Após a Constituição de 88, nós vivemos uma lógica que é mais orientada para o modelo de dominação tradicional. Ou seja, criamos instituições que expressam, que representam valores tradicionais do país, valores tradicionais da nossa nação. Esses valores estão no preâmbulo da nossa Constituição. E, essencialmente, a estrutura política se organiza hoje de tal forma a fazer prevalecer esses valores. Mas ela não faz isso perfeitamente e não faz completamente. Apesar de nós termos uma Constituição que, do ponto de vista prático, né, ou muito, talvez até mais na teoria, ela impõe um modelo de dominação tradicional com base numa tradição democrática, em um governo que expressa os valores democráticos, que cria uma ideia de identidade nacional e o poder deve se submeter a isso, a esses valores. Ela não conseguiu, essa nossa Constituição, ela não conseguiu superar completamente os modelos anteriores. Nós continuamos votando dentro de uma lógica carismática, você vota na pessoa e não em partido, não em ideias, não em projetos, e nunca conseguimos controlar completamente a burocracia. A burocracia continua livre de fiscalização, livre de controle democrático efetivo e continua fazendo praticamente tudo o que quer. Não tudo, né, nós estamos avançando nisso, mas praticamente tudo. Outro ponto importante, né, de discussão dentro da obra do Max Weber, outros dois pontos, né, para a gente encerrando aqui, são a ideia de um modelo de organização racional. Nós discutimos isso brevemente na aula passada. Então, segundo Max Weber, quando nós entramos na sociedade contemporânea, que tem todas aquelas características de ser uma sociedade fragmentada, né, em que as coisas são volúveis, tudo é fluido, né, a sociedade tem uma infinidade de compartimentações, em que cada uma delas tem a sua própria lógica. Nós demos exemplo mencionando que num mesmo momento histórico nós podemos ter dentro da nossa sociedade uma comunidade de pescadores lá no Nordeste, né, usando as suas jangadas para pescar dentro de uma lógica muito tradicional. Temos aqui grupos punks aí na periferia de São Paulo, temos aqui madeireiros vindo para Rondônia. Ou seja, diversas lógicas locais, né, que são muito particulares e, portanto, a lógica do mundo moderno, né, se o exemplo brasileiro serve para a gente pensar como o mundo se organiza, é uma lógica completamente fragmentada, é uma lógica marcada essencialmente por isso, por aquilo também que é transitório, ou seja, tudo isso vai mudando o tempo todo. O que significa também que nós vivemos crises permanentes. Nós temos crises econômicas, sociais e políticas que se sucedem de forma quase que ininterrupta. Essas são características importantes da modernidade. Mas uma das características mais importantes da modernidade, segundo Max Weber, é a ideia de razão e de racionalidade. Ou seja, a razão pela qual as pessoas fazem o que fazem, segundo a lógica weberiana, se organiza através de uma lógica racional, dentro desse nosso modelo de sociedade, de forma bastante diferente, por exemplo, de como era a sociedade medieval. No mundo medieval, a razão pela qual as pessoas faziam aquilo que faziam era dominada completamente por aquilo que era subjetivo, por exemplo, pela religião, né? Deus determinava completamente a vida das pessoas, a ideia do religioso dominava completamente a vida das pessoas, mas mais do que isso, a ideia da magia, a ideia de que forças completamente desconhecidas dominam completamente o mundo à nossa volta, certo? Então as pessoas não entendiam por que chove, elas não entendiam por que ficavam doentes, elas não entendiam como o mundo funcionava, e elas davam explicações míticas, mitológicas, para tudo aquilo que acontecia à sua volta. Isso valia para a Antiguidade Clássica e também valia para o período medieval. Por exemplo, na Idade Média, era comum que as pessoas tivessem uma crença aí, mais ou menos espalhada em dragões, né,
durante um certo período da Idade Média, eles acreditavam, por exemplo, que havia, né, em algum lugar, ninguém sabia exatamente onde, né, uma sociedade, um grupo de pessoas que tinha cabeça de cachorro. Né? Isso foi um mito muito importante da Idade Média. E isso não é uma ideia em que as pessoas não acreditavam, não havia quem achasse que isso era bobagem. De fato, havia uma crença generalizada que pessoas em um determinado lugar, a Karine falou que se lembrou do Hércules, né, o seriado que mostrava coisas desse tipo, é isso, exatamente isso mesmo. Isso mostra como é que era a mentalidade de pessoas que viviam no contexto em que o mundo era dominado pela magia, ou pela ideia da magia. Uma maneira interessante de pensar nisso, vocês já leram lá as aventuras de Marco Polo? Né? Como ele escreveu aquele livro, ele contou um monte de coisas completamente absurdas, fantásticas, maravilhosas, né? Completamente fora completamente fora da caixa. Ele escreve, por exemplo, que ele passou por um lugar em que as pessoas que não tinham cabeça, a cabeça ficava aqui no meio do peito. Então, as pessoas tinham um ombro, a cabeça ficava aqui no meio do peito, e havia um lugar do mundo onde as pessoas eram assim, elas andavam com a mãozinha assim, e tinha a cabeça que ficava aqui no meio do peito, onde é o pescoço. Né? De onde ele tirou isso? Né? A gente não tem como saber. Mas vejo como as pessoas naquele período, e olha que isso já é no quase, né, rumando para o Renascimento, né? Já está quase chegando lá. Ele contava aqueles absurdos, aquele monte de situações, né, de eventos que são mágicos, como a coisa mais natural do mundo. Porque para as pessoas para quem ele escreveu, pensavam desse jeito, elas acreditavam nisso, era isso que elas queriam ouvir. Por isso ele escreveu aquele monte de coisas que para a gente hoje seria uma loucura, um delírio, né, completo. No mundo no qual ele vivia, era isso que as pessoas queriam ver, porque era nisso que elas acreditavam. Então, na modernidade, ou nessa nossa era contemporânea, a forma como as pessoas agem, a razão pela qual elas estabelecem ações sociais, ou a maneira como elas interagem, né, ela seria orientada, segundo Max Weber aqui, pela razão, pela racionalidade. Portanto, nessa transição do mundo antigo para a era contemporânea, nós teríamos passado por uma coisa que ele chamaria de processo de desencantamento do mundo. Aquele mundo encantado, aquele mundo mágico deixa de fazer sentido, e nós passamos a viver num novo tipo de realidade em que a razão e a racionalidade determina a lógica da vida. Será que faz sentido isso? Faz muito sentido, né? Faz muito sentido, porque de fato nós não vivemos mais num mundo completamente dominado pela magia e pelos mitos, e vivemos num mundo essencialmente racional. Mas percebam que coisa interessante. Olhem à nossa volta quanta gente acredita nas coisas mais estúpidas do mundo. Simpatias, né? As teorias conspiratórias mais loucas, as coisas mais ridículas, mais absurdas, né? Alguém conta, por exemplo, Donald Trump falou que, não sei se vocês acompanharam isso, Donald Trump falou, terra plana, exatamente. O Donald Trump falou, logo lá no começo da pandemia, nos primeiros meses, que ele acreditava que desinfetantes curavam, né, o Covid-19. Aí o que as pessoas fizeram? Um monte de gente foi lá e injetou desinfetante na veia, vários americanos morreram por conta disso. Qual que é a razão por trás disso? Nenhuma. Né? Não tem nenhuma racionalidade por conta disso. Mas aí de repente nós vemos um mundo em que pessoas que vivem numa sociedade onde a educação é muito bem estruturada, então isso não é falta de informação básica, né? Mas mesmo pessoas como essas acreditam num delírio como esse e se matam por acreditar numa coisa que não faz nenhum sentido, que não segue nenhuma lógica racional. Mas mesmo aqui dentro do Brasil, nós acompanhamos aí ao longo desse tempo todo um monte de loucuras como essa. A gente fala, questionando lockdown, questionando vacina, dizendo que, né, quem vacinasse ia virar jacaré,
né? De repente, pessoas que tomaram vacina a vida inteira, nunca pararam nem para perguntar sobre isso, aí de repente agora todo mundo virou doutor em virologia, dizendo que não ia se vacinar, dizendo que vacina não funciona, que vacina mata, vacina causa autismo, essas coisas mais loucas do mundo. A gente não precisa nem fulanizar essa discussão. Mas um monte de loucura de todo tipo, em todos os níveis, foi dita, falada, feita, inclusive agora, né? Continua sendo feito de uma maneira completamente descolada da razão, da ciência e da racionalidade, né? A própria ideia de fake news, esse surto de fake news que a gente está vendo, segue uma lógica muito parecida com isso. As pessoas acreditam nas coisas mais estúpidas do mundo, porque sim, porque elas querem acreditar, porque elas viram em algum lugar, né? Porque elas viram alguém que elas acham que fiz do WhatsApp, exatamente. As pessoas acreditam naquilo que elas querem acreditar, porque o grupo do qual elas fazem parte acredita nisso, elas têm que acreditar também. Por mais idiota, por mais estúpida, por mais sem sentido que seja isso, né? Então vejam, nós vivemos num mundo que em tese deveria ser um mundo racional, mas entendam que isso também é um tipo ideal. É uma ideia de você enxergar é uma forma de você ver esse mundo. Porque se você olha para a nossa contemporaneidade, de fato você vai enxergar isso. Existe ciência, existe racionalidade, as pessoas frequentam a escola, vão para a faculdade, nós estamos aqui tendo aula, né, no nível superior, usando tecnologia, usando ferramentas aqui de ensino, né, procurando formas de facilitar a educação, tudo mais. Então, estou seguindo aqui uma lógica racional, né? Estamos aqui tendo aulas remotas para evitar, né, sentar muito perto uns dos outros numa sala de aula para evitar contágio, ou seja, nós entendemos como funciona o contágio, como os vírus funcionam, estamos aqui tentando evitar, né, que todos nós fiquemos doentes e tudo mais. Tudo isso segue uma lógica que é científica e que é racional. Mas ao mesmo tempo, existe um monte de coisas acontecendo à nossa volta que não são científicas e racionais. A mesma pessoa que frequenta, o mesmo médico que cursa uma faculdade de medicina, que é um cientista, ou pelo menos deveria ser, muitas vezes receita as coisas mais absurdas, remédios que não funcionam, tratamentos completamente absurdos, mas em outras lógicas da vida, ele fala também coisas completamente absurdas. Ele acredita muitas vezes em simpatias, acredita em coisas completamente irracionais, né? E que significa que, por mais que esse mundo ele tenha uma lógica que ela seja predominantemente racional, não é só isso que existe. Não é isso que define completamente esse mundo. Talvez seja essa a característica principal, e quando nós olhamos para esse mundo, né, contemporâneo, quando nós olhamos para o mundo de hoje, nós conseguimos enxergar a ciência e a racionalidade como sendo aquilo que dá a dinâmica da vida. Mas não é só isso que existe. Há tanto de irracionalidade à nossa volta, né, que a gente pode dizer no máximo que ciência e razão são mais ou menos predominantes, elas ajudam bastante a explicar o que é o mundo contemporâneo, mas só isso é pouco para entender o mundo à nossa volta. Portanto, a explicação do Max Weber de que o mundo moderno, além de tudo aquilo, de ser fragmentado, de ser fluido, de viver em crises cíclicas, né, tudo isso também são tipos ideais, mas ele é um mundo também racional, mas essa é uma explicação tipicamente ideal. É uma explicação baseada na lógica de tipo ideal. Ao ouvir que esse mundo moderno e contemporâneo tem essa característica, nós no máximo podemos chegar à conclusão de que isso é uma característica predominante e não que é a única característica. Ficou claro isso? Então, por isso, a ideia de tipo ideal é interessante. Ela ajuda a entender o que é o objeto, ela ajuda a entender as ações sociais, mas ela não esgota completamente, ela não explica completamente e nem tem essa pretensão. Então, o tipo ideal é por isso que ele é um construto teórico, ele é uma ideia, uma forma de enxergar a realidade, um parâmetro que o leitor da realidade, que o pesquisador estabelece, conta para as pessoas, e se as pessoas entendem que de fato esses parâmetros fazem sentido, nós podemos usar para continuar explicando o mundo à nossa volta. Portanto, quando nós falamos em tipos ideais como aqueles da lógica de dominação,
esses tipos, eles não explicam o mundo completamente, mas eles explicam o suficiente para que a gente possa entender como funciona a política. Certo? Para concluir, em relação ainda à ação política, Max Weber fala também, né, em ação política, ou seja, um tipo de ação social, com base na lógica da ética da convicção ou da ética da responsabilidade. Né? Discutindo estruturas políticas do mundo no qual ele viveu, então lembre-se que ele viveu ali no entreguerras, ele vai dizer que política se faz ou com base numa lógica dessas ou na outra. Então o que é a política feita com base na ética da convicção? A política com base na ética da convicção, ela pode ser definida mais ou menos nesses termos. Prevaleça a minha ideia, prevaleça o meu valor e pereça o mundo. Ou seja, o meu valor, o meu princípio deve se impor na ação política a despeito de tudo, de qualquer outra coisa. Valores são absolutos, ideias são absolutas. A ação do agente político é uma ação inteiramente baseada na convicção, em detrimento de qualquer outro tipo de responsabilidade ou de consequência. E o que seria isso? É a ideologia do extremismo, né? É a lógica de todos os extremismos. Mas nem só o extremismo, né? Há muitos grupos, muitos agentes políticos que existem em sociedades democráticas tradicionais que atuam dentro de uma lógica da convicção também. Mas, no caso do extremismo, fica muito mais claro. Então, quando um grupo extremista tem lá um valor que ele quer ver defendido e a sociedade não ouve, o que ele faz para que o valor prevaleça? Qualquer coisa que estiver ao alcance. Inclusive recorrer à morte, à destruição, a atentados. E por que eles fazem isso? Né? Pelo desejo de morte, pelo desejo de morrer? Não. Por convicção. Eles fazem isso por convicção. Então, quando o suicida se mata, né, cometendo um atentado, ele faz isso não porque ele quisesse morrer. Ele faz isso para passar um recado. A convicção dele é o que determina essa ação. E é uma convicção que, do ponto de vista dele, está acima de tudo, inclusive da vida dele e da vida dos outros. Isso significa fazer política com base em princípios que não entendem, que não reconhecem nenhum tipo de limites. Claro que nem todo tipo de ação política com base na ética da convicção tem que ser tão extremista assim. Nem toda ação política com base na ética da convicção vai necessariamente terminar em atentado à bomba. Mas há vários tipos de situações em que, por exemplo, partidos, grupos políticos que se recusam a compor, né, que se recusam a sentar para dialogar, mesmo que isso seja do interesse da comunidade, ou seja, eles precisariam, vamos pensar num exemplo concreto. Nós temos, no caso do Brasil, uma república, né, presidencialista, em que a composição do parlamento cria quase que sempre uma condição de ingovernabilidade. Nunca aconteceu de um presidente, né, se eleger num contexto em que o partido dele, né, conseguiu completar a grande maioria das cadeiras do parlamento. Então nenhum presidente tem dentro do seu partido maioria. Então o presidencialismo que nós temos é um presidencialismo de coalizão, que exige diálogo, que exige negociação permanente, porque sem isso é impossível governar. Mas vejam, num contexto que prevalece a ética da convicção, se esses grupos políticos se recusam a dialogar, ainda que essa recusa do diálogo leve à paralisação dos serviços públicos, leve à morte da população, leve a problemas muito graves na educação, é muito comum que às vezes isso aconteça, né? Quando esses partidos se recusam, muitas vezes essa convicção não é uma convicção ideológica, é uma convicção de interesse puramente pessoal e particularista, né? Eles querem dinheiro, querem ser comprados, querem ser cooptados, é a típica lógica do centrão brasileiro, né?
Então, todos os partidos, todos os presidentes brasileiros que conseguiram governar, só governaram quando conseguiram comprar o centrão. Esse presidente e todos os anteriores, né, conseguiram criar a condição de governabilidade comprando o centrão, né, entregando cargos, entregando privilégios, né, e efetivamente submetendo grande parte da lógica do seu governo aos interesses desse grupo. Tudo isso porque esse grupo se recusa completamente a pensar no interesse maior da população, e ele se recusa a fazer qualquer coisa se não forem comprados. Essa é uma lógica de ação baseada na ética da convicção, num contexto em que essa convicção não é uma convicção ideológica, é uma convicção particularista. A convicção desse grupo é o seu interesse pessoal, que do ponto de vista deles se impõe em relação a tudo. Dane-se o Brasil, que o Brasil morra, que todo mundo aqui se exploda. Certo? O interesse desse grupo é maior do que tudo e ponto. Isso é uma ação com base na ética da convicção. Embora, em geral, a ética da convicção seja uma ética com base em valores, né? Seja uma ética moral, uma ética de princípios ou uma ética religiosa, seja lá o que for. E a segunda forma de se fazer ou pensar política é definida pelo Max Weber como a ética da responsabilidade, e que prevalece na ação ou na lógica da ação, que é uma ação política, mas também é uma ação social, já que ela pressupõe interação, né, de indivíduos dentro dessa sociedade, pressupõe uma interação que seja pensada em prol do interesse maior, seja pensada em lógica, pensada dentro de uma lógica de uma responsabilidade para com as pessoas, para com a população, para com o cidadão. Então, segundo Max Weber, política é feita ou com base numa ética da convicção, em que a convicção de quem faz política se impõe em relação a tudo, ou ela é feita com base numa ética de responsabilidade, em que líderes políticos irão procurar dialogar para construir consensos e construir políticas públicas efetivas e importantes para a população. Certo? Agora vejam que, para pensar nisso, com base em outros tipos de ideais que nós já vimos aqui discutidos pelo próprio autor, né, que eu venho apresentando para vocês aqui ao longo dessa aula, então vejam que a ética da responsabilidade, ela somente vai prevalecer num tipo de sociedade onde prevalece aquele modelo de legitimidade tradicional. Numa sociedade onde a burocracia domina, a ética de responsabilidade política faz sentido? Não. E não faz sentido porque a burocracia não tem responsabilidade. A burocracia não respeita o interesse da comunidade, o interesse, né, da sociedade política, o interesse do cidadão. A burocracia pensa, ela age única e exclusivamente em função do seu próprio interesse. E um modelo de dominação carismática? O líder carismático age com base na ética da responsabilidade? Não, absolutamente não. Ele pode até ser um líder que age com moderação, né? Mas a responsabilidade dele não é uma responsabilidade política, não é uma responsabilidade institucional. Ele pode ser um líder responsável no sentido de que ele não é um maníaco ou psicopata, né? Mas ele também não tem responsabilidade diante do cidadão. Um exemplo do que seria isso. Um líder carismático tenderá, por exemplo, a gastar muito, a explodir o orçamento para criar políticas populistas, para manter a população feliz, bem de barriga cheia e quieta, e ao agir dessa forma ele explode o orçamento, ele cria um problema para o futuro, para as futuras gerações, que é um problema enorme. Isso é uma irresponsabilidade, mas é uma irresponsabilidade administrativa. Essa irresponsabilidade vai custar muito caro para o país no futuro. Então, esse líder pode não ser um maníaco psicopata, ele pode até não mandar matar pessoas, mas ao agir de maneira irresponsável na execução fiscal e orçamentária, ele está prejudicando o futuro do país. Portanto, isso não é uma ação responsável. Logo, nem no Estado no qual prevalece o modelo de dominação carismático, nem no Estado onde prevalece o modelo de dominação burocrático,
serão estados nos quais existe, no processo de formulação de política, a ética da responsabilidade. Só existe ética da responsabilidade no modelo de dominação tradicional. Ok? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima.